Oi, você já tentou mudar um hábito e desistiu no meio do caminho? E achou que aquilo não era pra ti, que tu não ia conseguir? No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ou Duhigg. Esse livro é bem interessante, ele fala sobre os hábitos e ele mostra exatamente como que os hábitos funcionam e como que a gente pode transformar, né, nos transformar através dos hábitos e também transformar os nossos hábitos. Eu ainda não terminei de ler o livro, tá? Eu tô lendo ele, mas eu já tive alguns insights, né, e algumas percepções que eu imagino que eles se repitam ao longo do livro, né, como os padrões que o autor ensina, e eu vim aqui falar para você sobre esse livro. Eu achei ele bem interessante, eu acho que a gente pode tirar muitas lições desse livro e aplicar na nossa vida, porque ele realmente é um estudo. O autor, ele, na sua proposta ali na hora de escrever o livro, ele investiga a ciência, né, por trás desses hábitos, né? Por que que a gente repete esses hábitos? Por que que a gente repete esses padrões? Ele investiga também por que que esses hábitos existem, né? Por que que a gente mantém eles? Como que eles funcionam, né? E como que a gente pode mudar esses hábitos, né? Se é que dá para mudar um hábito. Então, assim, basicamente, o autor, o que que ele fez? Pelo que eu li no prefácio do livro, ele precisava mudar os hábitos e mudar também a vida dele. E de que forma que ele fez isso? Ele não tinha dinheiro, né? Ele estava passando por uma situação difícil ali e tal, financeiramente. E ele, como pretexto de escrever o livro, ele passou a entrevistar muitas pessoas de vários ramos, né? Fossem empresários, psicólogos, psiquiatras, cientistas, enfim, todo mundo que pudesse dar uma explicação para ele a respeito dos hábitos, de como que funcionava. E como pretexto de escrever o livro, ele foi absorvendo diversas informações a respeito, então, né, dos hábitos. E aí ele conseguiu ajudar a ele próprio e com tanta informação que ele tinha, com tanta bagagem, ele acabou escrevendo o livro, né, O Poder do Hábito, mas inicialmente ele fez toda essa pesquisa, toda essa busca que ele fez, todo esse material que ele juntou, foi para benefício próprio, né, e como ele não tinha dinheiro, ele acabou, né, usando o pretexto do livro e entrevistando muitas pessoas. Tanto é que ao final aqui do livro, eu acho que o livro tem mais ou menos umas 50 páginas. Tudo isso aqui do livro são notas, né? São notas explicativas ali a respeito das pessoas com quem ele conversou, das explicações que ele teve. Então, é uma pesquisa bem grande, bem interessante mesmo. A respeito dos nossos hábitos, o nosso hábito ele tem um ciclo. E a ideia principal é sobre o loop do hábito, né? Então o autor ele destaca várias pesquisas e várias formas como que isso foi extraído e foi comprovado, né, sobre esse looping do hábito. Então eu anotei aqui a ideia central e eu imagino que ela se repita no restante do livro, né? Porque ele repete isso em vários capítulos. E eu deixei anotadinho, vou deixar aqui na tela também para vocês verem como que é esse looping e eu vou dar um exemplo também para acho que ficar melhor também para a explicação. Então o que que o autor traz? Sobre esse loop do hábito, primeiramente existe uma deixa. E essa deixa é o gatilho. E o gatilho é aquilo que dispara o hábito. Então, existe nesse loop, primeiro é a deixa, que é a primeira palavra. Depois tem a rotina, que é o comportamento em si, né? Então, a gente tem a deixa, a rotina e, por último, a gente tem a recompensa, que é o benefício que a gente obtém através, então, da prática desse hábito. E esse benefício é o que o nosso cérebro entende como uma recompensa, né? Então, para exemplificar, então o exemplo é: depois do almoço eu sempre como um doce. Então, assim, o almoço é o meu gatilho, né? Então, toda vez que eu almoçar, eu vou sentir vontade de comer um doce. O meu sempre comer um doce é a minha rotina, porque todos os dias eu almoço, todos os dias eu vou comer um doce depois do almoço que teve lá o gatilho. Então, almoço, gatilho. O doce é a rotina e a minha recompensa é a minha satisfação por estar comendo esse doce. Então, a minha satisfação aí no meu cérebro, que vai gerar, né, uma sensação boa de ter comido doce, essa vai ser a minha recompensa. E isso serve para muitas coisas, né? Essa questão
da deixa, que é o gatilho, né? A rotina e a recompensa. Então é isso que ele traz muito no livro dele, e ele traz com exemplo de muitas histórias, estudo de casos, de pessoas que tinham um hábito e por alguma razão elas trocaram esse hábito, né, que é o que eu vou falar em seguida. Essa questão que eu estava falando de mudar esse hábito, será que a gente consegue eliminar um hábito, excluir um hábito da nossa mente, do nosso dia a dia? De que forma que a gente pode fazer isso? Segundo o autor, nós não podemos eliminar nenhum hábito do nosso cérebro, da nossa situação. O que a gente pode fazer é substituir esse hábito por algum outro hábito, mas a gente nunca consegue eliminar um hábito. Ele é substituído, mas, segundo o autor, ele fica armazenado ali na nossa mente. Esse hábito, ele existe, mas a gente não elimina, a gente substitui ele. E a gente substitui esse hábito fazendo alguma outra atividade, só que a gente sempre vai manter o gatilho e a recompensa, e a rotina é o que a gente muda, né? Então, no exemplo do almoço, que sempre que eu almoçava eu comia um doce depois, ele dá o exemplo de que a gente pode, né, claro, ele dá vários exemplos, né, mas eu, para tornar aqui mais simples a explicação, eu usei o exemplo do almoço, né, então, se eu almocei e antes eu comi um doce, eu posso substituir este hábito por, então, ao invés de eu comer um doce, eu como uma fruta depois do almoço, eu tomo um chá. Mas o hábito, ele vai existir porque eu sempre vou almoçar todos os dias, pode ser que eu mude o horário, mas o almoço vai existir. Então, por existir o almoço, que é o meu gatilho que transforma no hábito, porque eu vou estar fazendo esse ato de almoçar todos os dias, depois dele alguma coisa vai acontecer, que é o que torna o meu hábito, né? Se não o doce, eu posso substituir. Então, eu substituo o hábito, mas eu tenho o gatilho do almoço, eu tenho a recompensa, que é uma satisfação do meu cérebro ali, não. Pode ser por relaxar, ou pode ser por me tornar melhor. É a recompensa que o meu cérebro vai receber. Então, nesse caso, eu vou precisar sempre manter um hábito, né? Porque eu não vou eliminar o meu gatilho ali de almoçar. O livro, ele traz alguns exemplos, assim, alguns cases de sucesso de algumas empresas que eu achei muito legal. E 2 deles em destaque. O primeiro é do creme dental, tá? Da pasta de dente. Então, eu não vou lembrar o nome da empresa agora, mas a empresa estava precisando aumentar suas vendas de creme dental, não se tinha muito hábito, né? Os americanos não escovavam muito os dentes naquela época, né? E não se tinham o hábito de escovar os dentes. E então a empresa estava indo em declínio, porque eles não conseguiam vender a pasta de dente, porque ninguém tinha o hábito de escovar os dentes. Então a empresa contratou uma pessoa do marketing, né, que depois que começou a entender como que funcionava a mentalidade das pessoas, conseguiu fazer com que a venda dessa pasta de dente se tornasse assim, alavancou de tal forma, de tal maneira que a empresa, né, bombou, né? E o hábito ficou incutido na mente das pessoas até hoje, né? Eles fizeram as pessoas entenderem a importância de escovar os dentes. Mas qual que era a recompensa? A recompensa, o hábito era escovar os dentes, e a recompensa, né, o hábito de usar o creme dental para escovar, é porque ele causava uma sensação de frescor e tal na boca, e na propaganda, o que dizia? Que se você escovasse os dentes, os teus dentes eles iam ficar lisinhos, sem aquela massinha, sem o tártaro, enfim, sem nada que tornasse os dentes ásperos. Os dentes iam ficar lisinhos e limpos e a sensação era aquela refrescância. Então, através disso, das propagandas que foram feitas, né? Aqui tô resumindo, tá? De uma maneira bem breve, mas na propaganda deles tinha tudo isso e eles tornaram isso um hábito do americano. Então, todo americano escovava os dentes para quê? Para ter aquela sensação de dente limpo e de refrescância na boca. E aí eles passaram a vender muito creme dental. E um outro caso é da P&G, né? E é da Fibreze, que era uma marca inicialmente, né? Uma pessoa lá da empresa criou um produto que, ao ser borrifado, ele neutralizava os cheiros. Então, se eu tivesse, de repente, um cachorro ou um gato e que minha casa estivesse cheirando mal, eu poderia
borrifar esse produto e a minha casa não teria mais esse cheiro talvez desagradável, ou na minha roupa, que talvez o cheiro não tivesse agradável, eu poderia borrifar e não sentiria mais o cheiro. Mas a empresa, baseada nisso, achou que ela faria muitas vendas porque eles achavam que estavam com o gatilho certo, né? Ah, a gente vai vender os produtos para que as pessoas não sintam mais esse cheiro desagradável em casa. Só que aí eles se deram conta que as pessoas que tinham talvez animais ou que estavam com a roupa com cheiro ruim, às vezes elas não sentiam aquele cheiro. E quem sentia o cheiro era a pessoa de fora, que não tinha o hábito de visitar ou que não via aquela pessoa com a roupa, enfim, ou com o ambiente daquele cheiro. Então eles venderam alguns produtos, distribuíram alguns também com amostra, mas as pessoas não procuraram aquilo. Eles chegaram a lançar todo o produto, mas ninguém procurou, porque não tinha o gatilho de utilizar. E aí, após, né, vários estudos e tal, entrevistas, conversas, aqui vou resumir, tá? Eles chegaram à conclusão de que o gatilho das pessoas era o cheiro da limpeza. Então, eles adicionaram perfume, aquela essência que tirava o cheiro, e a partir de então a propaganda não era mais, esse produto X aqui tira o cheiro. Não, a propaganda deles era este produto aqui torna o ambiente agradável, cheiroso e tal. E eles passaram a incutir isso na mentalidade de, depois que tu limpar a casa, tu pode borrifar, a tua casa vai ficar com cheiro de limpeza. Então, depois que tu arrumar, limpar o banheiro, limpar o quarto, a sala, quiser borrifar no sofá, na tua roupa, enfim, a tua casa ia ficar com cheiro de limpeza. E aquilo alavancou tanto as vendas, foi um sucesso tão grande de vendas como uma simples mudança de percepção e um estudo do hábito das pessoas, né? Foi que eles conseguiram transformar então esse produto em um sucesso. E tantos outros cases que daí tem que ler o livro para poder compreender todos e entender a história, né? Mas o livro mostra pra gente que mudar os hábitos não é um passe de mágica, não é, hoje eu não quero mais fazer isso, eu vou fazer diferente, eu vou fazer. Não é assim, é ciência, né? E ele, através dos estudos, mostrou que se tu conseguir mudar a mentalidade das pessoas, tu consegue mudar os hábitos, não só de uma pessoa, mas tu consegue mudar hábitos em massa. Como eu falei ali de escovar os dentes, é um hábito, todo mundo escova os dentes após as refeições ou antes de dormir, enfim. Só que isso é incutir essa mentalidade, porque se até então ninguém escovava os dentes, todo mundo passou a escovar porque eles precisavam o quê? Do gatilho, que era escovar, e da sensação que a pasta de dente causa. Então, quando tu tem esse loop, né, através do livro, né, que ele mostra, quando tu tem esse loop desses 3 elementos, tu consegue transformar um hábito ou até mesmo mudar um hábito, né? Como eu falei do almoço, né? Se tu comer um doce, tu pode mudar o hábito, tu pode passar a tomar um chá ou uma fruta. Então, tudo isso ele traz no livro, né? Como que a gente consegue mudar os hábitos através, então, dessa prática, né? E dessa mudança de comportamento. E se a gente entender esse ciclo, né? Esse loop que eu falei para vocês agora, a gente consegue mudar os nossos hábitos, não só pessoais, mas a gente consegue mudar isso tanto no nosso lado profissional, no nosso lado pessoal, e também a gente consegue até melhorar a nossa saúde através desses hábitos. E com relação à nossa saúde, a gente pode pensar, por exemplo, pessoas que fumam. O que é o gatilho? O gatilho é eu pegar o cigarro. Eu vou fumar e aí eu vou sentir uma sensação, que é o hábito de levar o cigarro à boca, e ele, né, através das suas substâncias, vão me trazer uma satisfação, vai me acalmar, enfim. Mas eu posso trocar esse hábito. Eu posso trocar esse hábito por uma atividade física. Então, talvez toda vez que eu pense, né, em fumar, se o gatilho é talvez ficar nervosa, estar estressada, pensar em alguma coisa que me leva ao hábito de fumar, eu posso trocar esse hábito por exemplo, caminhar, por correr, por fazer qualquer atividade física ou até mesmo comer um alimento saudável. E isso também ele traz no livro quando uma menina, né, ela perde muito peso, né, porque ela tinha o hábito de comer e ela perde muito peso e ela troca o hábito por exercício, né, por atividade física. Então a gente também pode, né, cuidar da nossa saúde, mudar os hábitos
e principalmente, né, melhorar. Bom, gente, era esse, né, o resuminho que eu queria trazer aqui do livro. Como eu falei, eu ainda não terminei de ler, né, Poder do Hábito, ainda estou lendo ele, mas eu já consegui tirar todas essas lições, essas percepções, e como eu falei, ele é um livro que ele é muito direto, então ele já inicia, né, contando histórias e falando como é que funciona, né, como é que é essa questão dos hábitos, como que a gente forma. Então a gente consegue mais ou menos entender a ideia do livro inteiro e a gente vai vendo os cases que ele conta, principalmente de sucesso, né, através então das empresas que descobriram o hábito das pessoas. Então é muito fácil a gente extrair a ideia central do livro, né. Mas é muito interessante a gente ver as histórias que esse livro traz, justamente para ilustrar, né, essa questão do hábito, porque eu, na minha concepção, antes de ler o livro, eu achava que ele era um livro de tópicos, de aqueles assim, bem de, se você fizer isso, você vai mudar o hábito assim, assado, enfim. Eu achava que ele era um livro assim, né, bem de tópicos, de informações, quando na verdade ele é completamente diferente, mas ele é muito legal, eu acho que vale a pena ler. Ele é um livro bem grossinho, mas ele é de uma leitura bem fácil, então dá para ler várias páginas em um dia, com certeza. E eu acho que vale muito a pena. E se tu gostou desse resumo, se tu gostou dessas impressões do livro, né, do Poder do Hábito, deixa teu like, compartilha, né, com quem talvez vocês imaginem que gosta de ler ou que está interessado nesse livro, para ter um pouquinho, né, uma ideia um pouco maior desse livro. E comenta aqui embaixo qual hábito você gostaria de mudar na tua vida, qual hábito que te incomoda ali, que não tá fácil de mudar, comenta aqui embaixo. E aí assim eu vou ficar muito feliz em ler e quem sabe a gente pode trocar uma ideia a respeito do livro. Ou também, se tu já leu o livro e tem até uma percepção diferente, compartilha aqui com a gente. Aí vai ser muito legal em ler também a tua opinião a respeito desse livro. E eu volto então em um próximo vídeo. Um beijo e tchau!